Ei, irmãs, graça e paz. Passando aqui para podermos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Romanos, da Epístola aos Romanos. E vamos estar dando início agora ao capítulo 1. Vamos estar, lendo aqui e por partes, lendo e trazendo explicações. Primeira parte, que capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo aqui, nesse início, nesse prefácio, prefácio aqui é uma introdução, porque a Epístola aos Romanos, ela não foi, quando Paulo escreveu, ele não escreveu colocando esses títulos, prefácio, depois lá, amor de Paulo pelos cristãos, ele não separou a carta ali por capítulos nem versículos, não. Ele escreveu a carta em toda sua íntegra, totalidade, sem essa separação. Essas separações de capítulo, versículos e esses subtítulos, isso veio bem depois, que isso veio a acontecer. O prefácio, ele é uma introdução do assunto que a carta vai tratar. O autor se apresenta e dá o destinatário. Paulo queria promover a unidade e resolver um potencial conflito entre cristãos de origem gentia e judaica. Então, estava acontecendo um conflito ali na igreja de Roma, porque a sua origem, a sua fundação, veio dessas duas ramificações de cristãos de origem judia, de origem judia, que eram judeus e aceitaram a Jesus Cristo e se tornaram cristãos, e de origem de gentios, quer dizer, povos que eram de outra origem, fenícios, gregos, romanos, persas, de outra origem, que aceitaram a Cristo, se converteram e se tornaram cristãos. Mas mesmo eles aceitaram a Cristo, isso era algo, que os unia, havia muitos conflitos, porque culturais, coisas que uns mesmo se tornando cristãos continuavam a praticar, e isso acabava, trazendo ali esses conflitos ali teológicos no meio da igreja. E Paulo escreve essa carta tentando ali, resolver esses conflitos. Outra coisa que eu gostaria, também de estar aqui salientando, porque talvez isso pode gerar alguma dúvida, é apóstolo. Não sei se todas vocês sabem, o que o apóstolo faz. Qual que era a função do apóstolo? Que ministério é esse? Então aqui, apóstolo é o enviado, é um discípulo escolhido por Jesus Cristo para anunciar o evangelho e fundar a igreja. Eles eram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus, e receberam autoridade para ensinar e realizar sinais e milagres. Então, apóstolo foram aqueles 12 que Jesus ele separou, Jesus treinou, Jesus os capacitou e os enviou. Eles andaram junto com Jesus, eles foram testemunha de
todo o ministério de Jesus, eles foram testemunhas da crucificação de Jesus e foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Foram testemunhas oculares. Oculares quer dizer, eles estavam lá, eles viram, não foram simplesmente que eles ouviram. Então, esses foram os apóstolos. Função principal: anunciar o reino de Deus e a mensagem da salvação. Foi isso que Jesus mandou eles anunciarem por onde eles fossem. Então hoje, qual que é a diferença entre apóstolo e pastor? Porque talvez isso pode trazer uma confusão. Porque há denominações que continuam utilizando, né, esse título de apóstolos e em outras igrejas de pastor. A diferença é, apóstolos são considerados líderes comissionados que têm uma missão para estabelecer igrejas e difundir a fé em novos territórios, enquanto pastores são líderes que cuidam da liderança. Enquanto pastores são líderes que cuidam e lideram congregações locais, igual no caso da nossa igreja, né? Nossa igreja tem pastores, porque eles são locais, estão aqui cuidando, né, da igreja, dos membros locais. Mesmo nunca ter visitado a igreja de Roma, pois ela havia sido fundada por crentes que ouviram a mensagem de Pedro durante a celebração do Pentecostes, mas mesmo assim ele reconhecia o significado estratégico da igreja e anunciou em detalhes as doutrinas básicas do cristianismo. Então mesmo Paulo, né, ainda não ter ido lá visitar, porque ele ainda não tinha conseguido ir até a igreja de Roma, ele teve várias tentativas de querer ir, mas Deus impediu ele em todas de ir. Paulo sabia da importância, porque Roma era a capital do império, né? Então era uma igreja muito estratégica, num lugar muito importante. E voltando lá à questão do apóstolo, igual eu falei com vocês, né? O apóstolo foi aquele que andou ali junto com Jesus, ele foi testemunha ocular. Então como que Paulo, ele poderia ter esse título? Ele recebeu esse título, amados, não foi dado por ele, não foi dado por um dos apóstolos. Paulo recebeu esse título do próprio Jesus Cristo, né? Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado e subiu ao assunto ao céu. E depois de algum tempo, Paulo ali no caminho, né, naquela estrada, né, fazendo ali aquela viagem, ele teve ali aquele encontro ali onde apareceu aquela luz, né? E ele ali ouviu a voz e viu Jesus Cristo que apareceu para ele, e ele foi ali tremendamente confrontado ali por Jesus, teve uma transformação radical na sua vida. Então ele recebeu o título de apóstolo pelo próprio Jesus. Mesmo ele não ter andado junto com Jesus Cristo, mesmo ele não ter visto ali o ministério, tudo que aconteceu, ele recebeu esse título. Então, nos mostrando que esse título, ele vindo da parte de Jesus, ele é dado para quem o Senhor assim o deseja. Então, a gente vê que Deus, os critérios de Deus são diferentes dos nossos. A forma que Deus olha e enxerga o homem e a mulher é diferente da nossa. Então, Deus, ele viu algo ali em Paulo, inerente Paulo ter caminhado ou não com Jesus, né? Por isso a escolha dele. E a gente vê o impacto que foi do ministério de Paulo na igreja daquela época. Mesmo Paulo não ter caminhado com Jesus, mas Paulo, a entrega dele a Jesus foi tamanha, né? A intimidade dele que ele passou a ter com Jesus, com o Espírito Santo, amados, foi tamanha que é como se realmente ele tivesse andado e caminhado ali
mesmo com Jesus. Isso nos ensinando hoje que a minha intimidade com Cristo, a minha intimidade com o Espírito Santo, eu posso ter a mesma intimidade com Cristo, a mesma que os apóstolos tiveram ali fisicamente com Ele, quando Ele esteve aqui na terra. Eu posso ter essa mesma intimidade, eu posso ter esse mesmo relacionamento, eu posso ter o mesmo grau de intimidade, ser testemunha de Cristo, igual a quem teve ali com Cristo quando ele esteve aqui na terra fisicamente. Então Paulo nos mostra isso, o relacionamento de Paulo com Cristo nos mostra isso e nos garante isso, que independente se eu vivi naquela época que Cristo esteve aqui fisicamente na terra, hoje eu posso ver, eu posso ouvir e eu posso me relacionar com Ele na mesma intensidade, no mesmo grau, na mesma intimidade. Amém? Paulo aqui nos versículos, 16 e 17, os versículos-chave, dessa epístola, ele fala que: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então esses versículos são versículos-chave. O crente, o cristão, precisa viver por fé e em fé. Só conseguimos aceitar a obra redentora de Deus por fé. Só aceitamos que somos reconciliados com Deus por fé. Que temos nossos pecados perdoados por fé. Que Jesus veio para todos por fé. Quando fala o justo, não está se falando que temos justiça, mas sim que somos justificados por Cristo. Há uma diferença, eu já falei isso no outro vídeo. Em nós não há justiça. Nós temos atos de justiça, mas justo é só Deus. Então, quando fala aqui justo, não é porque nós somos justos, é porque nós somos justificados por um que é justo, por Jesus Cristo. E Paulo, ele fala e reafirma que nós temos que viver por fé. Não tem como eu ser um cristão se eu não tenho fé, porque eu preciso dessa fé para poder acreditar que hoje eu sou justa, que hoje eu sou uma pessoa justa, que hoje eu sou uma pessoa que foi justificada por Cristo, que eu tenho os meus pecados perdoados, que hoje eu estou reconciliada por Deus, se não for por fé. Aqui a partir do versículo 18 até o versículo 27 tem aqui o título: a idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Amadas, a natureza, ela revela a glória e os atributos invisíveis de Deus. A própria natureza. Mesmo o homem, aquele que nunca ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, ele olhando para a natureza, ele consegue perceber que existe um Deus. Ele consegue perceber os atributos invisíveis de Deus, o seu amor. Porque Deus, ele tanto manda chuva para os justos como para os injustos. Tanto, a erva, ela produz alimento para os justos como para os injustos. A água dos rios é tanto para os justos como para os injustos.
A beleza da natureza, ela revela a glória de Deus, né? A gente olhar para o céu, para as estrelas, a gente consegue dimensionar, meu Deus, existe um Deus que é infinito no seu tamanho, na sua grandeza. Então, por isso que fala que, né, o homem, ele é indesculpável de falar, não, eu nunca ouvi sobre Deus. Ele pode nunca ter ouvido da boca de um outro homem. Mas a natureza, ela grita, ela proclama a glória de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, aqui no versículo 21 continua. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então quer dizer, eles próprios olhando para a natureza, para tudo de belo que Deus criou, mesmo assim, né, eles não glorificaram a Deus, né? Eles se tornaram nulos, né? Foram para os seus raciocínios, para os seus pensamentos, para aquilo que o seu eu, né, o homem, né, carnal, né, o direcionou, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, quer dizer, se declarando como sábios, que não precisavam de mais nada, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Quer dizer, começaram a esculpir pelas suas próprias mãos imagens daquilo que eles consideravam como Deus. Então criaram imagens de homens, ou imagens de homens com mistura de animais, ou imagens de animais, e colocaram aquilo no lugar de Deus e começaram a adorar. Então um Deus que é incorruptível, eles fizeram imagens de coisas que são corruptíveis, porque nós, seres humanos, somos corruptíveis. Eu falho, eu erro. Os animais são seres corruptíveis, né? Seres que hoje podem estar aqui, amanhã não. Por mais força que há nesses animais, mas não são eternos. E o homem colocou ele no lugar de Deus para os adorarem. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Continuando aqui o versículo 23. No 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências, que é o desejo exagerado. Concupiscência, ela significa isso, um desejo exagerado de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então havia um desejo tão grande no seu coração, né, de desonrarem o seu corpo entre si, entre homem e mulher, e mulher e mulher, entre homem e mulher, e entre homens com homens e mulheres com mulheres. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Qual é essa verdade? Porque Deus criou o homem, Deus criou a mulher. A relação sexual que Deus criou era entre homem e mulher. Porque qual que é o propósito principal da relação sexual quando Deus nos criou? Claro que também para nos dar prazer, porque se não fosse assim, Deus não teria criado o clitóris, Deus não teria criado em nós, colocado em nós pontos onde nós sentimos desejo, onde nós sentimos orgasmo, onde quando toca, né, ali libera tantas endorfinas, tantas coisas que nos dá prazer. Se fosse assim, não. Deus teria criado, colocado no nosso corpo que era inerente a toques, e nós não iríamos sentir nada, só ia ter ali a relação sexual, só ia ter a penetração, somente para o fim de reprodução. Mas o principal era sim a reprodução, para que aquele casal único, Adão e Eva, se multiplicasse,
né, gerasse filhos, seus filhos, seus filhos, para que povoasse a terra. Mas também a relação sexual também é para nos dar prazer, porque o prazer, quando nós sentimos, quando tem uma relação sexual, né, ali ela faz bem, né, ela libera ali hormônios que faz bem para a cabeça, para o corpo, né, tudo isso criado por Deus, mas tudo ali guardado, protegido dentro do casamento, Mas aí o pecado veio e distorceu tudo. E começou ali relações que eram para serem ali santas, protegidas dentro de um casamento, da forma como Deus havia criado, porque há ali a relação sexual, há ali o lugar certo. Irmãs, há o lugar certo. Qual que é? O homem e a mulher é a vagina, o pênis. Irmãs, eu estou falando aqui abertamente, porque eu estou falando para mulheres maduras, tá? Então, é pela vagina, o pênis, ao lugar ali correto de fazer. E não, aí foi vindo o pecado e foi distorcendo e colocando-se em outros lugares, anos, tendo relações sexuais anais, relações sexuais com animais, relações sexuais entre homem com homem, mulheres com mulheres. Tudo foi se tornando distorcido. De outras formas, casais que para sentirem prazer precisam estar vendo a sua esposa tendo relações com outro homem, com outras mulheres, distorcendo algo que Deus criou tão lindo, tão puro, tão bonito. O pecado veio com a sua imundície e tornou aquilo algo sujo, como se a única função fosse para poder dar prazer para o homem. Igual eu falei, não é a única. A principal era para que houvesse ali a reprodução, né? Para que gerasse filhos. Nós mulheres temos um privilégio imenso. O Senhor escolheu os nossos úteros para que ali fossem geradores dos seus filhos. O ato sexual é algo tão lindo. E claro que também para nos dar igual prazer, igual eu falei, nós fomos totalmente, tudo que em nós foi criado por Deus. Cada função que o nosso corpo tem foi criado por Deus e também onde nos dá prazer. Mas não prazer por prazer, e o pecado vem. E o coração corruptível do homem, esse coração sujo, esse coração imundo, só se volta por prazer, e um prazer por prazer, um prazer sujo, cada vez mais depravado. E a gente vai vendo aqui que, né, e Deus, ele continua aqui, Paulo continua aqui narrando que, no versículo 26, por causa disso, os entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente entre sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Por que Paulo estava escrevendo isso para a igreja de Roma? Há um porquê. O Império Romano, nunca houve-se na história algo que se tornou tão depravado e tão assim praticado numa sociedade igual foi pelo Império Romano, pelos cidadãos romanos e principalmente por aqueles que tinham, né, mais condições financeiras, tinham cargos mais importantes dentro do império. A questão da orgia era assim algo que se tornou muito praticado. Isso era algo que era normal no Império Romano. E cresceu assustadoramente, muito, mas muito mesmo.
Todas as festas do Império Romano, elas eram encharcadas com muito vinho e muita orgia. Era assim, aqueles salões de festa onde eles não procuravam nem os quartos, era algo que era praticado no meio de todos, e você via ali homem tendo relações sexuais com homem, mulheres com mulheres, homem tendo relações com mais de uma mulher, casais ali praticando atos sexuais, 2, 3, 4, tudo ao mesmo tempo, juntos. Era algo que era terrível. Chegou ao ponto, tem um dos imperadores romano, que ele tinha, acho que eram 3 irmãs, acho que eram califas. Ele tinha relações sexuais com as suas irmãs. Tamanho era a depravação desse império. Era algo terrível. Mas isso era algo só desse império? Não. A gente vai lendo que a homossexualidade, o lesbianismo, já havia relatos lá no Velho Testamento, mas não com essa intensidade igual houve no Império Romano. Mas já era algo que já era relatado lá no Velho Testamento. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, igreja, o pecado, irmãs, ele sempre vai querer distorcer aquilo que Deus fez puro. O pecado, ele quer distorcer e fazer com que ele se torne impuro. Aquilo que é santo, o pecado vem, distorce e faz com que aquilo se torne nojento, impuro, imundo. O pecado distorce tudo. E conforme, as pessoas vão se afastando de Deus, mais impuro aquilo vai se tornando. Paulo, aqui eu escrevi que Paulo começa falando que a própria natureza revela lá no início do versículo 18, revela os atributos invisíveis de Deus. Narra um pouco sobre como era o Império Romano. Relações homossexuais já existia desde há muito tempo, mas nesse império era algo terrível. Aqui nós vamos ver que a partir do versículo 28 fala que: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provocam os que assim procedem. Paulo relata como era a sociedade da época. Como era a sociedade da época? A gente leu aqui. Eles eram, praticavam coisas inconvenientes. Eles eram cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Igreja, é um relato da sociedade que era daquela época e é um relato de como a sociedade está hoje. Vocês estão vendo
como, aqui parece que está falando de nós hoje, parece que está falando, né, de como a sociedade está. Por quê? Aqui que Paulo começa, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Nós estamos vendo como que a sociedade nos nossos dias está caminhando para cada dia estar desprezando. Tudo que fala que é relacionado a Deus, a palavra de Deus, o que a sociedade hoje está fazendo? Despreza. Né? É negado. É tido como algo ultrapassado, como algo tolo, como algo que é preconceituoso, como que é algo que é ultrapassado, né? E com isso, cada vez mais a sociedade está se tornando distante de Deus. E quanto mais distante de Deus ela vai se tornando, piores e mais nojentos pecados vão se tornando. Esse relato acima que eu falei de como que era as festas, né? Como que era a vida no Império Romano. Igreja, parece que eu estou falando do como que é a vida, a sociedade nos nossos dias. Nós temos visto como que hoje, né, se tornou tão aberta essa questão dos casais, das vidas, né, sexuais. E nós temos visto que hoje a igreja não pode, né? E hoje nós temos visto como que cresceu e está aberto nos nossos dias, nas nossas sociedades, dentro das nossas escolas, tais práticas. Hoje está mais ainda, mais difundido, mais praticado do que estava naquela época. Hoje ainda nos nossos dias tem coisas ainda que nem naquela época, né? Tinha. E hoje, se nós nos voltarmos contra, né, essas práticas, essas pessoas que vivem dessa forma, hoje nós sofremos penalidades, sofremos, né, punições. E nós temos visto que a tendência é que isso piore mais ainda. Então, nós estamos vendo aqui que essa carta, essa epístola à Igreja de Roma, como que ela é uma carta tão apropriada para os nossos dias de hoje. Como que ela é tão atual, porque parece que está sendo escrita para a sociedade de hoje, para a igreja de hoje, para nós hoje. Nós estamos vendo aqui, parece que sendo relatado sobre o que nós estamos vendo. Nós ligamos a televisão, nós estamos vendo isso. Nós saímos na rua, nós vemos isso. Talvez nós temos até, né, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, assim. E nós precisamos, assim como Paulo, de uma forma tão sábia, não é ferindo, não é machucando as pessoas, não é diminuindo, não é matando, não é eu, né, me sentindo, nossa, tão santa, então eu não posso, então, me relacionar com essas pessoas. Mas é buscar no Senhor que tipo de relacionamento que eu posso ter com essas pessoas para que elas vejam Cristo através da minha vida. O que eu vou falar com essas pessoas? É concordar? Não, pela palavra do Senhor eu falo que eu não posso concordar com o tipo de vida que elas vivem. Mas como falar? Como pregar? Como evangelizar? Como levar Cristo para essa sociedade doente que está aí? E que às vezes está até dentro da minha casa, às vezes está até eu convivendo com pessoas assim. Como? Igreja, eu não posso também ser alienada, né? Ou ser aquele tipo, vou fazer igual os judeus no Velho Testamento, vou guardar o Evangelho, vou guardar Deus somente para mim, porque é só para mim. Mas também não posso ser também alienada, né? Nós precisamos buscar a direção do Senhor, e eu creio, no nome santo de Jesus,
que através aqui do exemplo, né, do que Paulo vai estar nos ensinando através dessa carta, como levar Cristo para esses que estão ao nosso redor, né, que fazem parte do nosso dia a dia, que estão, né, inseridos no nosso ciclo de amizade e que ainda, né, não proferiram Cristo como Senhor e Salvador, né, da sua vida. Como? Porque o Senhor não me chamou para poder ser uma ilha isolada. Eu, né, até penso que se eu vivesse numa ilha isolada, talvez seria até mais fácil, né, servir a Cristo, porque muitas vezes, né, na convivência, no nosso falar, nós pecamos, né, nós cometemos erros, e às vezes se a gente ficasse sozinho, nós íamos pecar menos. Mas não, o Senhor nos chamou para nós nos relacionarmos. O Senhor nos chamou para que a gente convivesse com outras pessoas. Porque ali no relacionamento, eu me relacionando com pessoas principalmente diferentes, pessoas que vivem totalmente diferentes de mim, eu vou sendo ali lapidada, transformada, e eu vou expressar Cristo, o amor de Cristo. Então aqui, né, vou encerrando. Espero ter esclarecido um pouquinho aqui sobre, né, um pouquinho a gente destrinchando sobre essa carta e dizer para vocês que Deus, Ele é um Deus de amor e Ele ama a todos, independente de quem a pessoa é, Ele ama a todos. Ele não ama os nossos atos que nós cometemos de pecado, dos nossos atos de injustiça, mas Ele ama a todos. Tenha um resto de dia abençoado. Qualquer dúvida pode me mandar que eu tentarei responder. Deus abençoe todos vocês, amadas.